Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os princípios fundamentais da astrologia. Então falaremos sobre o que é a astrologia propriamente dita, as suas modalidades e os seus princípios fundamentais, né? Os princípios fundamentais da linguagem astrológica, né? Que são justamente os astros, as casas terrestres, os signos e os aspectos. Mas o que é a astrologia? Como ela pode ser útil? A astrologia é o estudo dos astros e da relação do seu movimento com as coisas aqui na Terra. Basicamente é isso, certo? É esse estudo. E a astrologia, ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos e ela tem assim um grande avanço, né? A partir do momento em que as pessoas começam a fazer as anotações, né? Começa a ter o processo dos registros, dos mapas, do mapa horóscopo, né? Principalmente na Grécia. E esses registros, né? Gerou uma certa tradição astrológica que é transmitida até os nossos dias, né? Então existe toda uma fundamentação, um estudo de sábios do passado sobre como ler, como interpretar o céu. Agora, não se sabe, de fato, a origem, né, do conhecimento da astrologia. Pode ter sido desenvolvido pelo homem, mas pode ter sido também um presente dos deuses, dos anjos, né, ou de extraterrestres. Isso daí a gente deixa aberto e não responde. Agora, o fato é que a astrologia é impressionante. É impressionante. E ela acaba funcionando, né, a gente nota, por conta da lei das analogias. Assim, na Terra como no céu, como é embaixo é em cima, né? O princípio hermético da lei da correspondência. Bem, mas a astrologia, ela pode ser utilizada para vários fins, para vários objetivos. Dentre eles, o mais conhecido é a astrologia natal, que é realmente um verdadeiro manual de instruções do indivíduo, onde você vai entender a personalidade dele, a constituição física, os pontos fracos em relação à saúde, os desafios, as facilidades, né? Os relacionamentos. Então, quem tem acesso a um mapa astral, a interpretação do mapa astral natal, realmente a pessoa fica preparada para viver uma vida cheia de significado e também pode lhe ajudar. Claro que a pessoa tem que fazer a sua parte, a pessoa tem que ser sábia e saber aplicar o conhecimento que será transmitido durante a leitura de forma sábia, né? Então, a astrologia natal, ou a astrologia das natalidades, elas descrevem, em linhas gerais, o destino da pessoa, o caráter, a personalidade, a constituição, né? E a partir desse mapa natal é possível também abrir outras mandalas, outros mapas, para verificar épocas específicas, né? E também verificar certos ciclos, né? Melhores, outros mais desafiadores da vida de um nativo, né? Então a astrologia natal é a mais conhecida. Claro, ela pode ser utilizada também para você se entender melhor, para o autoconhecimento, para a parte psicológica, né? Agora, para predição também, claro, não de destinos fatídicos, mas serve também para predição. Um outro ramo da astrologia que também é muito conhecido e muito utilizado nos dias de hoje é a astrologia horária. Se você ainda não ouviu falar em astrologia horária, ela é o ramo da astrologia que se propõe a responder perguntas
específicas. Por exemplo, o mapa horário ele é levantado a partir do momento em que o astrólogo entende a pergunta do consulente e resolve abrir. A pergunta tem que ser sincera, tem que ser objetiva, né? E aí o astrólogo anota a pergunta depois de compreendido o que é que realmente o consulente quer saber. Então ele levanta um mapa para aquele momento e daí ele vai fazer a interpretação. Responder objetivamente. Então pode se referir a uma causa na justiça, pode se referir a uma briga com o vizinho, pode se referir a um objeto perdido, enfim, né, os mais variados assuntos da sua vida cotidiana mesmo, certo? Se vai reatar com o namorado, né? Se vai conseguir casar naquele ano. Então, a astrologia horária é uma astrologia bem prática, bem objetiva e que você não precisa ter, como na astrologia natal, a sua data de nascimento, né, o horário preciso para você consultar os astros. Né? E também a astrologia eletiva. A astrologia eletiva é a astrologia em que escolhe o melhor momento para você realizar algo. Por exemplo, você quer casar, né? Então escolher o melhor dia, o melhor horário para fazer a cerimônia, né? Ou para selar o juramento perante o juiz, né? Para, sei lá, para lançar um livro, para fazer uma compra importante, para fazer uma viagem. Então, a astrologia eletiva ela vai servir justamente para esses fins, né? Onde o astrólogo vai procurar no céu o melhor posicionamento possível para que a pessoa vá fazer aquele determinado empreendimento, né? Pois bem, já que falamos sobre as utilidades, o que é a astrologia, como ela pode ser utilizada, agora nós vamos falar sobre os princípios fundamentais. É uma linguagem, a astrologia. Assim como você, quando vai aprender música, você precisa entender o que é uma clave, um pentagrama, um compasso, né? Uma colcheia, uma semicolcheia, uma fusa, né? Para poder escrever e para ler a música. Para você entender ou ler os mapas, você precisa entender elementos básicos. Esses são os astros, a sua força, né? As casas terrestres, os signos ou as casas celestes, né? E os aspectos. Então, para que você entenda melhor, vamos supor que a gente... Pronto, vamos comparar um mapa astral com um script de uma peça, né? Onde os atores serão os astros, os papéis serão os signos, os cenários serão as casas terrestres e os diálogos, as conversas entre eles, as interações, seriam justamente os aspectos, né? Então, fica bem claro dessa forma, né? Então, os astros, vamos falar dos quatro aqui individualmente, tá certo? Um pouco de cada um. Bem, os astros, né, dentro da astrologia tradicional são 7. Com a moderna é acrescentado mais 3, Urano, Netuno e Plutão. Só que esse Urano, Netuno e Plutão, eles não regem signos. Eles podem ter uma determinada influência no mapa, sim, só que eles não regem signos. Portanto, os astros fundamentais, principais,
são justamente os 7 astros da astrologia tradicional. Sol, Lua, né? Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio. Certo? Então, esses astros, eles vão representar tudo, né, dentro do universo. Tudo que constitui a vida está representado em seus mais variados aspectos por esses astros. Só que assim, os astros, eles têm as suas regências universais, por exemplo, a Lua, as emoções, né? Sol, a identidade, a vitalidade, Mercúrio, a mentalidade. Porém, em um mapa individual, esses astros, eles podem representar diferentes coisas. Por exemplo, se eu tenho Mercúrio em uma determinada casa, né, do meu mapa, ele vai significar uma coisa. Se eu tenho ele em outra casa, ele já vai representar outra completamente diferente. São os chamados significados acidentais e naturais. Então, é por isso que na hora de uma leitura, dentro de uma interpretação desses mapas mecânicos de computadores, de internet, existe uma confusão muito grande, certo? Porque o programa ele não vai ter a capacidade de análise, de síntese, de compreensão de um astrólogo. Então a interpretação fica assim vaga, fica sem, às vezes sem nexo, né? Ou às vezes diz uma coisa num local e depois é contradito noutra, né? Então os astros, eles têm essa função. Eles são significadores de assuntos, de pessoas dentro do mapa. E tem os seus significados acidentais e naturais. Certo? Bem, próximo elemento que nós iremos falar é sobre as casas terrestres. Ou casas, simplesmente. Então, as casas terrestres, elas vão identificar, são 12, né? Elas vão identificar assuntos específicos na vida do nativo, do consulente, ou dependendo do tipo de mapa que você está lendo, né? Mas alguns significados, né? Por exemplo, a casa 2 se refere a dinheiro, casa 3 a viagens curtas, a comunicação, a casa 7 são sócios ou cônjuge, a casa 12 são os inimigos, né? As privações, casa 10 é a casa da carreira, né? E assim por diante. Então, cada casa ela vai ser responsável por alguma área, né? Está revelando algo sobre uma determinada área da vida do nativo ou do consulente, do mapa em questão, né? Próximo elemento, os signos. Os signos, eles são como vestes dos planetas, são como se fossem casas, residências desses astros. Por exemplo, Mercúrio, ele tem como casa celestial Gêmeos e Virgem, né? Marte tem como casa celestial Áries e Escorpião, né? Leão é a casa celestial do Sol, do Câncer, da Lua, e assim por diante, né? Então, em astrologia, os agentes realmente são os astros e não os signos. Os signos eles têm um papel de ser uma vestimenta, de ser uma roupa. Então,
Se um determinado planeta está ocupando, por exemplo, se Mercúrio ocupa a casa 10 em Virgem, vai ter um significado, ele vai atuar de determinada forma. Se ele está em Touro, na mesma casa 10, já vai ter um outro significado, certo? A expressão do planeta, ela é melhor, mais forte, à medida que ele está forte, né? Ou está posicionado em signos que ele se sente à vontade, né? Então, por exemplo, se esse Mercúrio ele está posicionado em Virgem, ele vai ter uma atuação bem melhor do que ele estando posicionado em Peixes, né, que é o signo oposto. Se Leão está posicionado, quer dizer, se o Sol está posicionado em Leão, ele vai ter uma expressão. Se ele está posicionado em Touro, já vai ter outra, né? Então, o astro ele vai ganhar as qualidades daquele signo, né, que ele está ocupando. Então, signo é uma vestimenta. Quem é o agente? Sempre são, né, quem são os agentes são sempre os astros, certo? E não os signos, certo? Importante entender isso. Por isso que às vezes a pessoa diz, o meu signo é Gêmeos, era para eu ser uma pessoa tão comunicativa, tão extrovertida, e nem sou. Às vezes é porque a Lua está num signo que é tímido, né? O ascendente, existe uma concentração de astros em signos que não são, ou numa casa, que faz com que o nativo não seja assim, tem essa característica expansiva, né, de comunicar, de conversar, de ser falante, né, que é bem típica de Gêmeos, né? Então, ninguém analisa características, principalmente características de personalidade, apenas por conta de um único ponto do seu mapa, certo? É necessário ver o conjunto e por isso, né, que a gente precisa fazer o mapa, ou ler o mapa com a técnica necessária, né? Não lendo em mapas de internet que muitas das vezes acabam sendo contraditórios. Bem, e o quarto item, quarto ponto, é justamente sobre os aspectos. Os aspectos são interações entre os signos. Aqui a gente tem que fazer uma observação do seguinte: existe dentro da astrologia helenística o conceito de aspecto, né, e o conceito de aplicações. Um planeta pode estar fazendo um aspecto com outro, mas não está se aplicando, certo? Então, existe uma diferença bem grande. Mas, de um modo geral, sem querer aprofundar esse tópico, essa diferença entre aspecto e aplicações, eu gostaria de dizer o seguinte, explicar o seguinte: os aspectos, eles são comunicações entre os planetas, entre os astros, né? E se o aspecto ele é de facilidade, essa comunicação é uma conversa amigável. Por exemplo, um trígono é uma conversa de afinidade, de simpatia, de entendimento mútuo, né, de compreensão entre os astros. Um sextil, né, já os trígonos, eles funcionam em astros posicionados
em signos do mesmo elemento. Por exemplo, Sol em Câncer, Lua em Peixes. Né? Ou Marte em Áries e Sol em Leão. São trígonos, né? Certo? Independente do grau que eles estiverem. Certo? Agora, as aplicações já são outras coisas. Aí tem que ver se a aplicação se o aspecto é aplicativo ou separativo, é sinistro, é destro, né? Isso daí são outros 500, né? Que servem para a gente fazer a análise com mais detalhes da leitura, né? Mas, por exemplo, um sextil, né, já é um aspecto também benéfico, positivo. Eles acontecem com signos que têm a mesma natureza. Por exemplo, você ver um aspecto de Câncer, por exemplo, né, com Touro. Né? É um sexto, isso daí. Né? São signos do mesmo, não é do mesmo temperamento, do mesmo elemento, né? Mas da mesma polaridade. Né? Tanto Touro quanto Câncer são signos yin ou feminino. Né? Então, existe uma relação, a não ser quando é um aspecto de oposição, né? Que é quando o planeta está fazendo um aspecto com outro que está no signo oposto ao dele. Aí é de confronto. Aí é um aspecto de, de embate mesmo. Né? E temos os aspectos desafiadores, no caso, a quadratura, né, que são aspectos feitos com planetas posicionados em signos da mesma modalidade, por exemplo, em signos fixos ou cardinais ou mutáveis, né? E os aspectos de oposição, que são planetas posicionados em signos opostos, né? Os aspectos eles podem ser feitos também entre pontos, em determinados pontos do mapa, por exemplo, o meio do céu e o ascendente. Né? E existe um outro aspecto, não é nem um aspecto, é a conjunção, né? Não é porque aspecto significa se olhar, se ver, né? Então é o chamado o encontro, a conjunção, né? É o contato corpóreo entre dois planetas, onde existe, né? Dependendo dos astros que estão fazendo esse encontro, né? Fazendo essa conjunção, pode ser benéfico ou maléfico, dependendo da casa, do signo, né? Então é isso, gente. Esses são os princípios fundamentais, certo? Para que você entenda um pouco sobre o mapa astral. Uma recomendação de leitura que a gente pode fazer falando sobre esse assunto, claro, não vai falar tudo que a gente falou aqui, mas vai dar uma explicação boa, é justamente esse livro. Parecer ao avesso aqui, mas Curso Básico de Astrologia, Marion March e Johann Mackiewicz, Princípios Fundamentais, da editora Pensamento. É um livro bem fácil de encontrar e muito, muito esclarecedor mesmo, tá bom? Então, gente, muito obrigado, né, pela sua presença aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, dessa explicação breve da utilidade, né, da astrologia. E caso você queira colocar em prática, né, aquilo que a gente acabou falando aqui, é só abrir o seu mapa no astro.com, no AstroSeek, né? Existem muitos sites aí para você fazer leituras do mapa astral.
E a gente está fazendo também uma série falando sobre os signos, né, aqui no canal. Então, se você gosta de astrologia, gosta de tarô, né, se inscreva no canal. Caso queira fazer o seu mapa comigo, basta entrar em contato por meio do WhatsApp, código 85 986 27 4194. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.